a equipe do Goiás, você acompanhou de perto, você assistiu e você pode relatar pra gente o que não aconteceu no Atlético ontem, Ale Oliveira. Foi uma semana cheia, né, que teve o Felipão, né? A gente fala muito de tempo de trabalho e o Felipão teve uma semana cheia, a anterior já foi semi-cheia, né? Foi o período que ele teve para conhecer mais o Galo e tal. Eu esteve falando uma informação de bastidores, né, o Cirilo? Teve até um caso de um jogador que nem tá mais no Galo, um jogador de meio campo, que o Felipão chegou pra ele e falou assim: e aí, meu zagueirão? Você vê que ele não tava conhecendo tanto assim o grupo, é muita gente, né? Às vezes o cara confunde um pouco. Mas enfim, ele teve esse período para trabalhar e o time fez uma das piores apresentações do ano. Então o Atlético não foi bem, não se mostrou organizado, não se mostrou principalmente ofensivo nas apostas que o Felipão fez. O meio campo muito duro. Eu acho que realmente ele deu uma entrevista muito ruim, né, no pós-jogo, falando que o Galo não jogou bem por causa do Goiás, que o Goiás é um time forte e tal, embora viesse de 3 derrotas seguidas e que o Goiás não vence em casa desde a 6ª rodada. E continua na zona de rebaixamento. Eu acho que ele acreditou que o Goiás era forte mesmo, porque ele fez um meio campo mais povoado, mais marcador e zero criativo, né? Então o time foi muito mal. Eu só tô muito disposto a vias de fato com o Edu e com uma galera aí, porque eu realmente acho que o trabalho ainda não é bem feito, né? É pouco tempo, mas por enquanto a amostra que a gente tem é muito ruim do Felipão. Eu só não consigo sentir saudades do Cudê, mas que o Felipão tá devendo muito, isso também é verdade. Essa aspa é forte. Eu vou perguntar pro Edu Panzi, nesse comparativo com o trabalho anterior. E inserindo a esse debate, Panzi, que o Ale destacou, sobre um Atlético que teve um meio-campo diferente. Lembrando que ontem o Felipão não pôde contar por suspensão com o Mariano, lateral direito, aí ele optou pelo Saravia. No setor de meio-campo ele não teve o Batalha, ele optou pelo Otávio. Além disso, compuseram um meio-campo que não tinha o Pavon, meio-ataque, né? Que não tinha o Pavon. Edenilson, Alan Franco, ontem titular no Atlético, Igor Gomes. E aí Paulinho e Hulk mais adiante. A outra alteração foi o Rabelo na zaga também, com o Lemos ficando no banco de reservas. Edu, vamos lá, você também acompanhou o jogo, não comentou, mas acompanhou, conversávamos fora do ar sobre a partida. As suas percepções sobre esse momento do Atlético e o que mais tem te preocupado. Pode fazer esse comparativo também levantado pelo Ale Oliveira. Não, Cirilo, é que você citou jogadores que não estavam presentes, é que o problema do Atlético passa longe de peça, né? Você citou jogadores que estavam contra o Corinthians e o rendimento contra o Corinthians foi péssimo. Estavam contra o América foi péssimo. Estavam contra o Libertad e foi ruim. Estavam contra o Fortaleza e também foi ruim. Então o problema do Atlético não é peça. Se o Atlético precisa ir ao mercado contratar, jogando o que está jogando, você acha que alguma peça que chegar vai mudar o Atlético? Não vai. O problema do Atlético é coletivo. Coletivamente o time é um nada. Defensivamente é um nada, no meio de campo é um nada e na parte ofensiva é outro nada. Eu falei isso aqui ontem, falei em outras oportunidades, eu não consigo definir a maneira do Atlético jogar. Se eu não consigo, imagino na cabeça dos atletas. Acho que eles não conseguem também. E se coletivamente o time não funciona, individualmente o time foi esfacelado. E o Filipão na coletiva ontem, ele falou que precisa melhorar coletivamente, melhorar individualmente. Precisa, Filipão. Você pegou um time que estava rendendo coletivamente e individualmente. O Paulinho tinha os melhores números da carreira, o Hulk tinha ótimos números. O Pavon, ele estava entregando aquilo que se esperava quando ele foi contratado. O Pavon não existe mais. O Paulinho nem na área pisa mais. O Paulinho que perdia 3 gols por jogo, nem chutar gol ele chuta. O Hulk, ele passou a ser aquele Hulk que a gente conhecia antes ele vir pro Atlético. Jogador trombador, nada além disso. Então o Atlético, ele é um nada. Não é jogador chegar que vai mudar. O Filipão fala em trabalhar, os atletas também. Cara, trabalhar eu tenho certeza que eles estão trabalhando. O Goiás trabalha também, né? Mas precisa trabalhar bem. Não basta trabalhar, você precisa trabalhar bem. E a responsabilidade precisa ser dividida, sim, não é só do Filipão. O Filipão tem o estilo dele de jogar. Então a responsabilidade é de quem confiou nesse estilo também. Quem escolheu o Filipão tem responsabilidade no processo. O Filipão tem responsabilidade no processo, porque eu repito, ele pegou um time que estava rendendo no campo e arrebentou com esse time. E os atletas também têm responsabilidade pelo momento que o Atlético passa. Então a responsabilidade é dividida. Quem contratou,
de quem chegou e de quem aqui estava. O Atlético, Cirilo, eu não sei como o Atlético joga. E me preocupa muito mais do que a pontuação e posição na tabela, tá? É o desempenho, que o Atlético já teve sequências ruins, mas que o desempenho animava. Olha, o time tá jogando bem, tá jogando melhor que os outros, uma hora vira. O América passou por um momento ruim, ainda passa, mas você olha o América jogando e você fala, olha esse último jogo contra o Corinthians. Pô, esse time jogou bem. O Cruzeiro ficou 7 jogos sem vencer, mas tinha um desempenho que a gente fala, não vai recuperar. O Atlético não, cara. O Atlético hoje tem um desempenho pior do que o do Goiás, pior do que o do Coritiba, pior do que o do Corinthians, pior do que o do América. Eu citei 4 equipes que estão brigando na parte de baixo da tabela. E a continuar esse desempenho do Atlético, ele entra o retorno do Campeonato Brasileiro brigando para não ser rebaixado. E eu tô batendo na tecla de desempenho, não tô falando de pontuação nem de posição na tabela. O mais preocupante é desempenho. O desempenho do Atlético é abaixo dos outros 19 times do Campeonato Brasileiro. Eu só não consigo, aí que essa é a treta, né? Essa é a hora da agressão, né? Com responsabilidade. Eu consigo ver várias partidas muito ruins do Atlético nas mãos do Cudê. Uma coisa que eu acho que é inegável, a melhor partida do Atlético no retrospecto recente foi contra o Fluminense fora de casa. Foi a primeira. O jogo imediatamente após a demissão do Cudê. O último jogo do Cudê é o empate em casa com o Bragantino, que é um resultado que você não espera, né? Porque embora o Bragantino faça uma boa campanha, o Atlético é favorito como mandante, né? Daí no jogo seguinte é o melhor desempenho do Atlético nessas últimas partidas, né? Num recorte menor. Mas por que piorou tanto depois disso? Porque o trabalho não é bom. Só que para mim o trabalho também não vinha sendo bom. Eu não vou nem citar aqui, vou tirar da minha lista aqui, a eliminação na Copa do Brasil, o jogo de volta, porque aquilo foi um escândalo que o Cudê fez. Aquilo lá foi um desrespeito com o clube, né? Mas eu tenho tantas outras. Por exemplo, vale lembrar que o Atlético perdeu pro Vasco em casa, né? Isso é uma coisa que não é para qualquer um. E depois o Vasco mostrou para que veio. O jogo contra o Botafogo, embora o Botafogo seja o líder, o Atlético não jogou. Teve jogos ainda na Copa do Brasil contra o Brasil de Pelotas. O jogo contra o Libertad do Atlético, valendo a classificação, jogando fora de casa, no empate, não foi bom. Já com o Filipão. Não foi bom. Mas vale lembrar que o Atlético perdeu pro Libertad em casa. E aí com o Filipão conseguiu a classificação fora. Então são vários momentos muito ruins. O Edu fala de não definir o time. E realmente agora que ele teve tempo para trabalhar, definiu um time que foi muito mal. As escolhas dele não casaram. Mas a gente ficou falando aqui do Cudê, e quando o cara jogava bem, ele ia pro banco. Imediatamente pro banco. E a gente sabe muito bem que o jogador joga bem para continuar jogando. Então, assim, isso levando em consideração que o Atlético, vale lembrar, se apresentou no ano passado, o Cudê teve a pré-temporada, teve o campeonato estadual e a gente viu muito, mas muito pouco. Então, assim, o trabalho do Filipão é ruim, ponto. Mas é que eu não via esse trabalho bom do Cudê dirigindo o Galo. Deixa eu chamar.